Olá, outra vez! Tudo bem com vocês? Muito bom. Agora há pouco nós vimos a questão das podas de formação, poda de limpeza, e agora, uma vez que você podou, nós vamos dar para essas plantas condições dela ter uma boa brotação. Para isso, nós precisamos fazer o que nós chamamos de adubação. Como vocês podem ver aí no slide, está escrito adubação organoquímica. Fernando, está complicado. Vamos descomplicar. Adubação orgânica e adubação química. Tá bom? O que é o adubo orgânico? Pessoal, o adubo orgânico é constituído por matérias orgânicas. Tá, ficou do mesmo tamanho. Por estercos, por exemplo, de frango, de galinha, esterco de porco, esterco de codorna, coelho, enfim, uma série de fezes que são fermentadas e elas se tornam aí o que nós chamamos de matéria orgânica. Tá? Importante para o solo, nós vamos ver mais para adiante a constituição de tudo isso, mas o importante é que agora nós precisamos fazer uma adubação orgânica e outra adubação química. A adubação química, ela é constituída de sais, né? Sais principalmente de nitrogênio, de fósforo e potássio. Daí a sigla que nós encontramos no comércio, N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio, tá bom? E tem uma numeração, uma formulação. Eu tenho dois tipos mais comuns encontrados no comércio. É o NPK 4148, ou seja, ele tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, 8% de potássio. Beleza? E temos um outro adubo também encontrado no comércio, que é o NPK 10, 10, 10. Então, é 10% para nitrogênio, 10% para o fósforo, 10% para o potássio. Quando eu uso um e quando eu uso outro? Na realidade, na prática, é comum nós utilizarmos o NPK 4148 para o plantio. Então, se você vai plantar uma muda, formar um canteiro, colocar as mudinhas, né, naquele canteiro, então você vem com uma adubação 4148. Ela tem mais fósforo, vai ajudar na formação das raízes. Ok? Agora, a planta já está ali consolidada, tem 30 dias, 60 dias, né? Ela está lá muito bem. E eu quero dar um reforço de adubação. Aí nós utilizamos uma fórmula mais concentrada, que é o 10, 10, 10. Tá bom? Por enquanto, basta essas informações, que mais à frente eu vou entrar em mais detalhes quanto como fazer adubação orgânica, quanto usar de adubo orgânico, como fazer adubação química, quanto usar de adubo químico. Tá bom? Até daqui a pouco. Pois bem, observe aqui as fontes de matérias orgânicas, né? Então eu tenho aqui o esterco de gado confinado. Ah, tem isso. O que é gado confinado, Fernando? O gado confinado é aquele que fica parado lá no estábulo. Ele só come e produz carne ou come e produz leite. Ele não anda. A comida vem até ele. E por que esse é melhor? Pelo seguinte, normalmente eles fazem o que a gente chama de silagem, né? Silagem nada mais é que a trituração da planta de milho, quando ela começa o milho começa a brotar e já tem o milho, ele está soltando aquele leitinho, então nesse ponto eles passam a máquina, tritura tudo, aperta isso, sabe, como se fosse guardar num saco, né? Bem apertado, e aí deixa aquilo fermentando por algum tempo. E aí eles dão essa comida. Então não tem nenhum tipo de erva daninha, só tem milho ali e ele foi todo triturado e é um milho verde.
é um material, então é um alimento que é muito utilizado em confinamento de gado. Esse esterco é de excelente qualidade, rico em fibras, rico em minerais, tá? E de uma forma bem orgânica, né? Então, quando vai para o solo, essa matéria orgânica disponibiliza os nutrientes, né? Lembra o nitrogênio, fósforo, potássio e outros minerais, disponibiliza para as raízes, e aí elas vão absorver com mais facilidade os nutrientes, ok? A gente tem também o esterco de frango. Por que esterco de frango? O esterco de frango, ele é feito da seguinte maneira, Efeito não, gente. O frango é que faz, né? A gente recolhe a cama do frango, né, de granja. Ele tem uma cama muito fofa, rica em matéria orgânica, né? Bagaço de sabugo de milho, né? Cana, né? Bagaço de cana, tá? Aí eles colocam para o frango não ter estresse, né? E ter um piso mais tranquilo, tá? E aí ali eles fazem de tudo, né? Eles defecam ali, tá? E quando esses frangos vão para o abate, o granjeiro tem que limpar o galpão, então tira toda a cama e todo o esterco. Então também uma excelente fonte de matéria orgânica. Aqui eu faço uma ressalva porque o esterco de frango ele é muito forte em nitrogênio. Por quê? O frango, a galinha, as aves, elas não urinam. A urina sai junto com as fezes. Então ela tem esse cheiro forte em função da ureia, que é nitrogênio. Se nós utilizarmos o esterco de frango sem curtir, ele vai queimar as raízes. Então toma cuidado, tá bom? Deixa ele curtindo, deixa ele fermentando, tá? A cada 3 dias dá um tombo lá no saco de esterco de frango, né? Em 30 dias você já pode usar esse esterco que já fermentou, tá bom? E outra fonte que eu trago aqui é a é o substrato, perdão, de cogumelo, ou então popularmente chamado esterco de cogumelo, né? Eu vou mostrar aqui ó, o esterco, tá? Desculpa, esse é o cogumelo, o esterco é esse marronzinho aqui, tá? Que é o substrato. Ele é composto aí de palhas de toda ordem, capins, né? Principalmente capim gordura, né? E uma porção de terra superficial, joga-se um tanto de terra, para que possa se jogar a semente do cogumelo e ele vir a brotar, como está aqui, né, e produzir. Essa terra é um grande problema, porque às vezes ela vem com tiririca. E aí é um problema sério, porque se você jogar o esterco dessa forma, ele vai infestar todo o canteiro com a tiririca. Aí é um Deus nos acuda para retirar essa tiririca. É um verdadeiro perereco, porque ela é muito agressiva, né? Você tira uma, nasce 3, 4, e é assim que ela funciona. Tá? Então temos que tomar o cuidado. Tá? Eu disse no slide anterior, no procedimento para evitar aí a infestação por tiririca, é realmente deixando esses sacos sob proteção da luz, né, e da chuva, deixar esses sacos aí de esterco de cogumelo, deixar brotar aí a tiririca, aí você vai tirando manualmente de cada saquinho, aí aquele saquinho já pode ser usado. Ok? Então, aqui eu tenho aqui 3 fontes principais, as mais usadas, né? Aqui para Mogi das Cruzes nós encontramos essa cama de frango, né, já ensacada, e esse esterco de cogumelo o volume é muito grande, porque nós temos produtores de cogumelo aqui. Tem outros substratos de outros tipos de cogumelos, né? Tem do shiitake, do shimeji, né? Eu não sei falar o nome direito, mas também é excelente como fonte de matéria orgânica. Esses outros não há esse cuidado com a tiririca, porque eles pegam a madeira, moem a madeira e esse é o substrato do fungo, tá bom? Então esse pode usar direto. Ok?
Então, eu mostro agora para vocês o adubo químico. Olha só, o 4148 NPK 4148. Normalmente, este adubo é justamente para formação de raízes e para florescimento, né? Isso aqui é importante. E quando já está estabelecido o plantio, as plantas já enraizaram e tudo mais, a gente dá um reforço com 10, 10, 10 para manutenção. Tá bom? Mais um slide sobre a questão aí da adubação. Então, eu falei do adubo orgânico e agora adubo químico. Ok? Muito bom. Uma vez feito isso, eu já vou limpar toda a área, né? E vou passar para os canteiros agora, né? Lembra que eu falei? Primeiro a gente cuida das árvores, dos arbustos, de agora nós vamos passar para os canteiros. Nos canteiros a gente vai fazer um controle fitossanitário. Um nome feio, né? Fitossanitário. Fito é de planta, sanitário, nós vamos cuidar da sanidade das plantas, tá bem? Nos canteiros, nós primeiro fazemos, como parte do controle, o despraguejamento. O que é esse despraguejamento? É a retirada de ervas daninhas que estão junto com o canteiro de flores. O que eu quero no canteiro? Eu quero as flores. Então, as ervas daninhas, elas estão retirando também o adubo que iria para as flores. Então, vamos retirar. É a primeira. Já que nós estamos tirando essas flores aí, nós vamos fazer uma limpeza da própria planta. Às vezes tem um galinho seco, uma folhinha seca, já vamos tirar para fora. Então, esse seria aí o despraguejamento e limpeza desse canteiro. Uma vez que eu fiz isto, aquilo vai ficar uma desordem no canteiro, né? Ele vai ficar todo ondulado. Então a gente faz um acerto daquilo tudo, limpa bem o canteiro para ele ficar bem limpo e bem bonito, né? Fica gostoso de se ver um canteiro bem tratado, né? Então a gente vai fazer o alisamento do canteiro, tirar aquelas ondulações, né? Deixar ele lisinho ali. Perfeito? Então, o que nós fizemos? O despraguejamento, uma limpeza das folhas velhas e o acerto do canteiro. Tá? Faz parte desse controle fitossanitário aquilo que nós vimos anteriormente, que é a poda de formação e a poda de limpeza. Mas nós já fizemos. Perfeito? Então, isso faz parte do controle fitossanitário. Né? Aí a gente faz as adubações necessárias para os canteiros, né? A gente joga o adubo. Se houver alguma praga, né? Alguma praga no sentido de inseto que suga a seiva, aqueles pulgões, né? Aquelas vaquinhas verdes, tem também umas lagartinhas que comem a raiz, enfim. Isso nós chamamos de insetos invasores aí que danificam a planta, né, e transmite doença. Né? O pulgão, por exemplo, transmite várias doenças. Muito bom. O que acontece? Acontece o seguinte, que nós precisamos tratar essa planta. Então, a gente faz, primeiro de tudo, você fez toda a limpeza, faça a irrigação geral. Irrigou tudo. Tá? Agora eu venho com o pulverizador e vou jogar o veneno. Porque se eu fizer o tratamento com o veneno, né, e depois molhar, eu vou perder todo o veneno e vai para a terra. Tá? Então, primeiro molha, irriga, hidrata a planta, e depois vem com o remédio. Beleza? Muito bom. Ah, que pena! Chegamos ao final desta aula, seria sexta-feira agora. Então, o material que eu iria passar para vocês é exatamente este, né? Seria a poda de limpeza, a poda de formação e a adubação organoquímica, também, e controle fitossanitário. Eu acho que já caminhamos bastante. E, por favor, qualquer dúvida
Estamos aqui no grupo, né, Jardim, eu gostei do nome, viu? Jardim São Sebastião, né? São Sebastião deve estar adorando esse nome lá da área verde dele, né? Jardim São Sebastião. Então fique com Deus. Eu vou preparar mais material e para a semana eu posto para vocês. Gente, é o seguinte. Agora eu quero informar para vocês que neste sábado, a partir das 8 horas, das 8 às 9, eu vou estar lá na São Sebastião. Para aqueles que quiserem assistir a aula ao vivo, essa mesma aula, né? A gente pode estar lá. Nós vamos estar, pode não, nós vamos estar, e aguardando aqueles que quiserem chegar até a São Sebastião para mais uma revisão desta aula, tá bem? E levam as suas dúvidas também, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais.